Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa sessão do Straight to the Point, direto ao ponto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre busca, tá? Meu nome é Elizabeth, a gente já participou aí de alguns Straight to the Point juntos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês da estratégia da HCL para esse tema de busca, né? A funcionalidade de busca, o que a gente está trazendo de novo. Como eu já comentei nas sessões anteriores, o áudio de vocês fica mutado, tá? Enquanto a gente tem aí a sessão. Se precisar falar comigo, algum comentário, alguma dúvida, levanta a mão que eu abro o microfone para vocês, tá bom? Bom, então hoje a gente já repassou aí, né, por alguns temas específicos da parte do DX. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando de busca e a próxima semana a gente tem ali a parte de temas, que é a nossa identidade visual. Então, vamos lá. Vamos começar falando e comentando um pouquinho com vocês sobre a nova busca, né? A nova busca, as capacidades, né? As funcionalidades atuais que a gente tem implementado nessa nova busca, quais são os desafios e qual será o roadmap para essa nova busca que a gente está implementando. E a necessidade de se ter uma nova busca, né? Um novo engine de busca, ela vem para melhorar realmente essa funcionalidade, tá? E aí a gente tem alguns pontos aqui listados, que é você ter uma maior escalabilidade da busca, né? É você poder fazer esse escalamento, né? Esse escalonamento horizontalmente. É você trabalhar a busca como um microserviço, né? E não como um core da solução, um monolítico da solução, é você ter esse microserviço, né, sendo trabalhado ali em container. Então, é você estender essa busca, né, a busca é estendida para mais de um DX Core, né, que é o nosso pod padrão, nosso pod core ali, onde roda o portal e o WCM, e para outras aplicações como um todo, é a gente remover a dependência ali do OS, né, do stack do WebSphere, então a gente poder ter essa independência e trabalhar realmente como um pod de microserviços. É a gente simplificar os modelos de implementação compatíveis com Kubernetes, então essa nova busca que a gente está implementando, ela é total compatível com Kubernetes, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ser simples, né, e de fácil implementação, e ser uma busca open, né? Além de ser open, ter uma comunidade por trás, uma comunidade de open source, uma comunidade robusta, que possa trabalhar junto com a gente, possa evoluir junto com a gente. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente não perder as nossas funcionalidades de busca, né? A gente quer evoluir, mas a gente continuar com todas as funcionalidades, com todos os requerimentos funcionais, como as buscas facetadas, as queries de busca, os aggregations, então a gente ter aí toda esse engine funcional também. E o que a gente atingiu até agora, tá? Então, na nossa nova versão, na nossa última versão, no CF 220, a gente trouxe a primeira versão da busca baseada em OpenSearch, tá? E essa primeira versão da busca, a gente tem algumas funcionalidades que já foram apresentadas, né, implementadas na 220, e outras que estão por vir. O que a gente tem na 220? A gente tem uma implementação que possibilita a alta disponibilidade, a gente tem, né, a disponibilidade das APIs, né, da busca através do REST API, a gente faz toda a parte de crawling do WCM, de conteúdos do WCM, sem, por enquanto, o full text, né? Então, a gente consegue buscar o conteúdo, a gente consegue buscar as informações do conteúdo, mas, por enquanto, a gente não tem o full text content. A implementação, né, e manipulação ali de índices de documento através do Push API, né, do Endpoint Push API.
E a gente tem a configuração dos content sources, do crawler, também via REST API. Por que eu estou falando muito REST API, muito API, tudo isso? Porque, por enquanto, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente ainda não tem uma interface gráfica, a gente não tem um UI ainda para configuração ou para manipulação da busca, tá? Então, por enquanto, a gente está fazendo tudo ali através das APIs, tá bom? E a parte do search, né, da indexação da busca, da indexação do conteúdo, desculpa, usando as queries de Open Search. Então, tudo que a gente tem de query de Open Search, que é possível, filtros, a parte, né, de ordenação, enfim, toda aquela facilidade que a gente tem com o Open Search, com a sintaxe de busca do Open Search, a gente traz para dentro, e é o que a gente tem atingido até o momento. Quais são as expectativas futuras, né? Que ainda não contém nessa primeira versão, mas qual que é a expectativa futura aí da nossa busca? É a gente ter realmente uma interface gráfica, uma interface para o usuário, configurar a busca, né? Fazer ali as consultas e ter um teste da busca através dessa interface gráfica. Qualquer interação, né, com a busca existente, hoje a gente tem uma busca existente no JAX, vocês sabem, então é fazer essa integração aí também com as buscas existentes, além, né, de poder buscar, né, fazer a indexação de conteúdos WCM, você poder permear ali outros data sources, né, outras fontes de dados, para poder fazer essa busca também em outras fontes de dados, integrar essas fontes de dados externas, e fazer uma autoconfiguração dos content sources, né? Também é uma coisa que ainda não tem, mas que está aí no nosso roadmap, que a gente vai trabalhar nas próximas versões. E aí, como que funciona o nosso arquitetura, né, que a gente planejou aí com essa nova busca baseada em Open Search? A gente tem dois principais componentes, o Open Search em si, né, que é o engine de busca, né, que roda em background, que contém todos os índices das pesquisas, toda a parte de gerenciamento da aplicação, relacionados aos índices, toda a parte de runtime de configuração. Então, tudo isso a gente tem através do Open Search, né, que é o engine de busca. E a gente tem o Search Middleware, que ele atua como mediador entre o Open Search, o componente do Open Search, e o mundo externo. Tá? Então, ele é gerenciado pelo Data Ingress, né? E ele provê, né? Ele provê toda a parte de REST API ali da busca para query e tudo mais. Então, a gente tem esses dois componentes principais, o Open Search e o Search Middleware. Aqui é uma visualização simples, né, mais gráfica ali do que eu falei. Então, a gente tem o usuário aqui na ponta, fazendo a pesquisa, né, fazendo uma busca, buscando um conteúdo, buscando uma informação. Hoje, por enquanto, a gente não tem o Search UI, né, mas a gente tem ali as APIs sendo expostas, os endpoints sendo expostos através das APIs, que chegam ali que chegam no hproxy, que vai se comunicar com o Search Middleware, né, ou seja, o Middleware é um middleware mesmo entre o Open Search, o engine da busca, e o mundo externo, né, que vem ali através do hproxy. Então, a gente tem o Search Middleware, o engine da busca com o Open Search e os dados externos, né? Os origens de dados externos, que também é uma coisa que a gente vai implementar, que é poder você fazer essa interação com os data sources externos. Hoje, para a gente, o nosso data source aqui é o WCM, tá? Então, o usuário pesquisa, ele cai ali no hproxy, que é a interação, né? Mundo externo, mundo interno. O middleware se comunica com o Open Search, que é o nosso engine de busca, e as fontes de dados, tá bom? Bom, algumas características aí do Open Search, né? Ele pode rodar num pod único ou múltiplos pods, então a gente pode, como eu comentei, né? Uma das estratégias e uma das necessidades que a gente atingiu aí foi essa parte de você poder escalar a busca, de você ter, né, uma alta disponibilidade, você não ter um failover, então a gente poder fazer esse escalonamento. Então eu posso rodar o Open Search tanto num single pod, no pod único, como em pods múltiplos, tá?
ele irá rodar, né, a automação entre a replicação dos pods, então toda a parte de replicação dos pods, se tiver um ou mais implementados, a gente faz essa replicação automatizada. Ele usa o Lucene, né, como índice de busca, tá? Para quem não está familiarizado. Ele não expõe, né? O OpenSearch, como a gente viu ali no desenho, inclusive, ele não é exposto para fora da implementação Kubernetes, então ele fica ali interno. A gente tem o middleware search ali que faz essa exposição para fora. Ele é acessado, né, pelo Search Middleware, como eu comentei, usando o HTTPS, tá? E também as APIs RESTs do OpenSearch. Então, é assim que ele se comunica com o Search Middleware. Todos os acessos entre os nós do OpenSearch e as aplicações são acessadas usando uma autenticação baseada em certificado. A gente vai falar um pouquinho ali nos passos de instalação, então existe uma configuração necessária dos certificados para essa comunicação entre o OpenSearch, tá? E o Search Middleware, então a gente faz tudo isso baseado em autenticação. E cada pod do OpenSearch, a gente tem ali os volumes, né? Então, a gente tem o volume necessário para ele dentro do Kubernetes, que é o read, write once. E a gente não pode compartilhar os volumes ali com read, write many, tá? Então, a gente tem ali essa diferenciação quando for criar os volumes, o volume, né, para o pod do OpenSearch se atentar. E o deployment ele é inspirado todo em Helm charts, né? Então a gente tem os Helm charts, a gente vai falar um pouquinho, e a gente tem a implementação toda do OpenSearch baseada em Helm charts. Da parte do Search Middleware, ele também pode rodar em um único pod ou em múltiplos pods, tá? Ele é é o nó que foi elegido ali, né, para gerenciar, para tomar conta da programação do crawler, do gerenciamento da programação do crawler. Ele é construído com Coa.js, tá? Ele se comunica com o OpenSearch através do HTTPS de certificado, que a gente já comentou. Ele é uma aplicação stateless, tá? Ele inicia o OpenSearch com os content sources, né? Ele faz a inicialização do OpenSearch com os content sources que são necessários para indexação, para os crawlers, para o startup, etc. Tá? Ele expõe a REST API da busca, ele roda os crawlers, provê a funcionalidade de Data Ingrid via o Push API, e ele faz, né, toda a parte da parte de ACL, de controle de acesso, de respeitar os resultados da busca baseado no acesso do usuário que ele tem. Correr aqui um pouquinho, que a gente já está já com 16 minutos. Bom, falando um pouquinho agora de setup e configuração. Então, para a implementação dessa nova funcionalidade de busca, tanto da parte do OpenSearch quanto do Search Middleware, a gente usa o Helm chart, tá? Então, existe um Helm chart novo chamado HCL-DX-Search, e esse chart, ele contém as configurações da busca, tá? Ele provê a mesma estrutura, a mesma configuração de estrutura que o chart de deployment do core, do GX, que é o HCL-DX Deployment, e ele expõe, né, como eu falei, ele expõe toda a configuração relacionada à nova busca, tá bom? O Helm chart, né, atualmente nós permitimos o quê? A gente permite, né, a implementação do OpenSearch como um nó único ou clusterizado, do Search Middleware também. A gente permite, né, a implementação do OpenSearch split, né, fazer um split do deployment do OpenSearch, com dados separados e sendo gerenciados pelo próprio OpenSearch. E da mesma forma, a gente faz isso também com o Search Middleware, permitindo essa parte do split do Search Middleware também. A instalação. Então, o processo de instalação, ele consiste em
principais passos, né? Preparar o certificado, então lembra-se que a gente precisa do certificado para fazer a comunicação entre o OpenSearch e o Search Middleware, então a gente tem que preparar esse certificado, a gente prepara o chart, né, o Helm chart, o YAML ali, desculpa, a gente prepara o YAML do Custom Search Values, né, e ajusta a configuração, e a gente roda o Helm chart do DX, do HCL DX Search, tá? E, por último, a gente ativa, né, habilita a API, né, a se comunicar com o HProxy, tá bom? Então, aqui tem uma visualização ali da criação dos certificados, tá? Depois a gente vai compartilhar com vocês essa apresentação. Mas, então, o primeiro passo seria realmente criar os certificados. Aí, depois a gente customiza o YAML do Custom Search Values, né? Então, a gente tem aqui as informações da busca, da imagem da busca, as informações de volumetria, né? De CPU, memória que vão ser utilizadas, o volume persistente, né? Que a gente comentou um pouquinho, então a gente tem todas essas configurações ali no YAML, e por último a gente roda o Helm, né, e aí rodando o Helm a gente vai ter os dois podzinhos ali, os dois componentes, os dois serviços rodando, que é o da busca e do Search, desculpa, do OpenSearch e do Search Middleware, tá bom? Agora eu vou passar rapidinho por um exemplo um videozinho aqui para a gente visualizar um pouquinho, né, de como funciona na prática aí, usando a API da busca, né, o REST API da busca. Como eu comentei, a gente ainda não tem a interface gráfica, então toda essa interação está sendo feita através das APIs. Então a gente vai mostrar um videozinho aqui rapidinho para vocês materializarem como que funciona na prática. Eu vou passar o vídeo, vocês me falam se estão vendo, por favor? Você está vendo o vídeo? Sim. Sim? Tá. Ok, obrigada. Ok. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Bom, aqui a gente está usando como base, né, um portal, uma implementação de portal em Kubernetes. Por enquanto, a gente ainda não tem a interface gráfica, a interface do usuário para configuração da busca, mas todo o conteúdo que a gente vai estar usando nesse exemplo, ele está nesse portal. E aí, o que a gente tem hoje disponível? A gente tem, né, uma interface, um explorer das APIs da busca, tá? E nesse explorer a gente tem alguns endpoints, né? Então a gente tem ali o content source, a gente tem o endpoint do crawler, a gente tem o endpoint do content push, né? Que ele tem toda a parte ali das APIs, né? De get, push, delete, de documentos, que ele vai interagir ali com o DAM, inclusive, mais para frente, tá bom? E a gente tem ali embaixo o Content Query, né? Que é o que a gente usa para fazer ali. A gente vai usar, inclusive, nesse exemplo, para fazer as buscas e poder retornar os resultados ali baseados nos conteúdos do WCM. E a autenticação, tá? A autenticação ela é totalmente apartada da autenticação, né? Dos usuários, do diretório de usuários do DX, do portal. E a gente faz essa configuração da autenticação no próprio Helm chart da busca, tá? E a gente tem dois principais usuários, o Search Admin, que pode executar tudo, é como se fosse o administrador master, e a gente tem o Push Admin, que é quem pode fazer o push de dados utilizando o endpoint do Content Push, tá? Então a gente tem basicamente esses dois usuários, que podem ser utilizados e podem ser configurados novos ou alterados ali no Helm chart. Então, aqui, a primeira... o que a gente vai fazer primeiro, na verdade, aqui, é configurar o Content Source, né? Então, na configuração do Content Source, a gente tem ali embaixo algumas informações, né? Ele vai mostrar aqui, a gente tem as informações principais. Um nome para o nosso Content Source, né? O tipo de Content Source, no caso do nosso é o WCM, que é o que a gente tem por enquanto,
e a URL, né, ou seja, o portal, o GX, que a gente vai estar utilizando como nosso content source, né, da onde vai estar as origens de conteúdo. Então, aqui no caso, a gente está usando uma implementação Kubernetes, ele gera um ID para mim, e aí a gente tem a configuração do nosso content source ali. No caso dessa demo, já está configurado ali para a gente. Depois que a gente configura o content source, a gente pode, né, utilizar o crawler ali para pesquisar. E aí a gente vai primeiro se autenticar, né? Então a gente faz a autenticação ali. Na autenticação, ele gera para mim um token JWT. Eu vou usar esse token, né, para fazer a minha autorização. Então, fiz minha autenticação com o usuário, agora eu faço minha autorização com o JWT. E aí eu vou configurar o meu crawler. Aqui no caso o crawler já está configurado, e aí o crawler a gente também tem um ID do crawler, qual que é o content source, que é aquele que a gente viu, né? O ID do content source lá de cima que foi configurado. Qual que é o pod, né, que a gente vai estar usando, qual que é a instância do pod do crawler, tá ali bonitinho, que é o nosso search middleware, também na configuração, e a gente tem diversas outras configurações, né, ou informações que vêm ali do crawler. Qual foi a última vez que o crawler rodou, qual foi a duração, né, desse crawler, quanto tempo demorou para rodar, qual é o status do crawler, se ele foi finalizado, se teve algum erro. O target source, né, ou seed list, que é basicamente a configuração também que a gente fazia na busca anterior, na busca padrão, também temos. O scheduled, quanto tempo que ele vai rodar, que no caso são de 15 em 15 minutos. A parte de segurança, né, para eu chegar lá no meu content source, para eu chegar lá no meu seed list, qual que é o usuário e senha. E o tempo máximo que esse crawler vai rodar. Tá? Então, tem algumas configurações ali, que basicamente são configurações que a gente fazia, inclusive, na busca anterior, na busca antiga, né? Que é o seed list, o usuário de acesso, a parte, né, de tempo que eu quero deixar rodando o crawler, o máximo de tempo, e os status, né? Se foi finalizado, se não foi finalizado, se deu erro. Então, isso a gente tem aqui também, através das APIs, a gente tem a visualização, tá bom? Uma vez criado o content source, uma vez criado o crawler, né, e a gente vendo que o crawler ali ele está disponível para ser utilizado, a gente pode executar a nossa busca. E aí a busca, a gente utiliza o endpoint ali, a gente utiliza o endpoint, né, do search query, e aí a gente vai colocar aqui um exemplo, por exemplo, para a gente executar uma busca, a gente vai executar uma busca simples, com, né, um parâmetro de query, ou seja, eu quero buscar tudo que tem ali, dentro daquele seed list, dentro daquele content source, ele me traz ali a resposta, o retorno daquela solicitação. Então, aqui no nosso caso, a gente tem 367 itens de conteúdo sendo retornados, né? Esses 300, e todos os conteúdos baseados naquele content source, ele trouxe para mim ali no campo de resposta. E aí ele traz todas as informações do conteúdo, então o ID do conteúdo, o título do conteúdo, as informações de autor, quando, né, foi a última vez que foi a criação, tudo isso ele vai me trazer de informação do conteúdo, o título, o locale, o nome do conteúdo, qual é o contexto de path que ele está, tudo isso ele me traz ali. Eu fiz uma busca simples, né? Joguei um query ali, ele está batendo no meu content source e me está trazendo 367 conteúdos que ele achou baseado nessa query, tá bom? E aí a gente pode começar a brincar ali com as queries, né? Com os filtros das buscas, ou seja, com o que eu quero pesquisar, e eu posso fazer tudo isso através das APIs, usando, inclusive, a própria documentação do OpenSearch, né? Então, aqui ele fez uma outra busca, retornou 359 conteúdos, aí agora ele vai começar a fazer alguns filtros, né, nessa busca. Então, por exemplo, ele vai usar ali um filtro para buscar por um nome específico. Então, aqui na nossa busca, a gente tem o título Mercy, né? Então, Mercy Jenkins é um nome
conteúdo, o título de um conteúdo. Então, ele vai buscar primeiro por produto, né? Então, todos os títulos que tem produto, ele vai executar e vai me reduzir, né, ali a quantidade de conteúdos retornados. Eu estou fazendo um filtro na minha busca, ele me trouxe 24 conteúdos específicos que né, são... que tem a palavra produto, né, o título produto, e agora eu vou buscar pelo título Mercy, e aí ele me traz especificamente só aquele conteúdo da Mercy, né, com o título Mercy. Então, a gente pode usar, obviamente, né, ali o campo de query para fazer os filtros que eu precisar. Seja título, seja palavra-chave, seja informação do PF, do ID, enfim. E aí eu posso combinar, inclusive, filtros, né? Ou seja, eu quero buscar produtos que sejam de 1 ou 2, né? Produtos, o nome, né? O título, produtos 1 ou 2, não, 3, desculpa, 1 ou 3. E aí eu executo essa busca e ele vai me retornar ali o produto 03 e o produto 01. Né? Então, tá ali o produto 01 e o produto 03 sendo exibidos com base no filtro da busca que eu fiz ali em cima. E também posso buscar, né, pelo escopo da busca, o título mais o escopo, e aí a gente começa a brincar ali com os filtros, com todas as possibilidades que a gente tem disponíveis para trabalhar ali com o Open Search, para poder trabalhar e poder filtrar e poder trazer um resultado que faça sentido para o usuário final, um resultado totalmente customizado e também com diversos filtros, tá bom? Posso buscar também, ele faz agora um termo por locale, né? Então, ele está buscando ali francês. Então, todo o conteúdo que tem aquele título, produto, e tem o locale FR, que é francês, ele me traz ali na busca, tá? Posso também buscar por se foi publicado, se não está publicado. Então, também posso buscar aqui, no caso, ele está fazendo já uma ordenação por descendente, né? Então, ele está fazendo já a ordenação de todos os conteúdos que tem o título produto para descendente, né? Então, a gente faz ali já também isso ali na própria query, na própria interação que eu tenho com a API, tá bom? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar um pouquinho aí desse início dessa nova busca que a gente tem na nossa solução, que é baseada em Open Search, em padrões abertos, né? Essa comunidade robusta aí de Open que a gente tem e trabalhar com microserviços, poder escalar a busca. Então, tudo que a gente falou aqui um pouquinho, mostramos também um pouquinho aqui, fizemos uma demo rápida de como funciona isso na prática, né? Através das APIs. E era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, aí da nossa parte de busca. Se tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão ou coloca no chat, que o microfone está fechado para vocês. Mas eu agradeço muito pela participação de vocês. Alguma dúvida, pode botar ali no chat, por favor, ou levantar a mão. Tudo bem? Então tá ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de novo de vocês na nossa sessão de hoje. E a gente se vê na próxima sessão, que a gente vai falar um pouquinho de temas e identidade visual. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.